Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos na Galileia, mais especificamente do lado do Mar da Galileia. E hoje a gente vai conhecer juntos os locais de dois dos milagres de Jesus. Milagres relacionados com peixes e o Mar da Galileia. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. O Mar da Galileia ele é fundamental para o Estado de Israel nos tempos modernos, mas também para Israel nos tempos bíblicos. Para começar, as águas do Mar da Galileia são águas doces. Ele é na realidade um lago gigantesco com 21 quilômetros de extensão e dele vem boa parte da água potável para Israel e também é um local onde se pesca e se pescavam nos tempos bíblicos. Então, importantíssimo para a vida e para a economia e principalmente porque Jesus escolhe fazer a maior parte do seu ministério aqui em volta desse lago. A gente tem, por exemplo, Quefarnaum, que fica bem próximo daqui, alguns quilômetros ao norte, a cidade onde ele viveu e fez boa parte dos seus milagres. A gente também tem aqui perto a cidade de Magdala, onde vivia Maria Madalena, e onde Jesus também vai passar. A gente tem aqui uma zona inteira de milagres que vai ser o foco do passeio do dia de hoje. E também no final do passeio, pessoal, eu prometo que a gente vai entrar juntos nas águas do Mar da Galileia. Mas vamos primeiro entender o que é o local que fica bem aqui do lado. A história que se passa aqui, ela está escrita no livro de João, capítulo 21. E ela acontece já depois da ressurreição de Jesus. Quando Jesus é crucificado, morre e ressuscita, os apóstolos, na sua maioria, voltam a Galileia, voltam a ser pescadores de peixes. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E então eles ouvem alguém aqui onde a gente está gritando para eles: joguem a rede para o lado direito do barco. E quando eles jogam, eles puxam a rede, que vai estar cheia de 153 grandes peixes. E então eles entendem que quem estava aqui na praia era Jesus ressuscitado. E eles vêm e trazem o barco e param aqui. E Jesus vai estar esperando eles com uma mesa posta, o que a gente chama aqui de Mensa Christi, a mesa de Cristo, onde eles vão fazer essa grande refeição juntos. É onde se constrói mais tarde essa igreja. Aqui vocês conseguem já ver as escadarias da igreja original, que foi construída no período bizantino, o primeiro período cristão de Israel. E graças também a esses achados arqueológicos, a gente sabe que esse é o local da pesca milagrosa e do encontro de Pedro e dos outros apóstolos com Jesus. Como vocês conseguem ver, essa igreja ela vai ser destruída e reconstruída algumas vezes. A gente consegue ver a igreja que foi construída em 1933, menos de 100 anos. Para as datações de Israel, isso é super moderno. Mas por que eu estou falando desse local específico? Porque tão importante, ou talvez mais importante que a pesca em si, vai ser a conversa entre Pedro e Jesus nesse lugar. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito
terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E uma coisa interessante dessa passagem é que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Por que 3 vezes? Uma vez não bastaria? A gente tem que lembrar que a gente está falando do capítulo 21, a gente está falando depois da ressurreição. Isso quer dizer que alguns dias antes, quando Jesus estava preso dentro da casa de Caifás, Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Então o que ele está fazendo na realidade é dando uma segunda chance. Se Pedro negou 3 vezes, agora Jesus está dando a chance dele afirmar o seu amor 3 vezes. Para o último diálogo entre os dois ser de amor e não de negação. E por isso, quando eu venho aqui, principalmente em épocas normais ou mais normais, quando aqui esse local está cheio de milhares de peregrinos, em média 8.000 pessoas aqui passam todos os dias. E é um local lindo para se sentar e falar do amor de Deus, de se falar do perdão e de se falar de segundas chances. Estamos entrando nessa igreja moderna, mas ao fundo a gente consegue ver as fundações da igreja original do início do século IV e também a pedra original dos tempos de Jesus. Segundo a tradição, sobre ela aconteceu essa refeição de Jesus, Pedro e os discípulos. E parte do que a gente sabe sobre essa igreja original que ficava aqui é graças a Igéria e o livro que ela escreveu. Ela foi uma peregrina cristã que passou por aqui no ano de 380 e nos conta detalhes do lugar. Bem próximo daqui aconteceu outro milagre ligado a peixes, a multiplicação dos pães e dos peixes, e é para lá que a gente vai agora. O próximo lugar que a gente vai é bem próximo, então a gente vai literalmente caminhando, e essa zona toda se chama Tabra ou Heptapegon, que significa as 7 fontes, porque aqui, como o próprio nome indica, tem 7 nascentes de água que correm para o Mar da Galileia. Chegamos no local da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele fica dentro dessa igreja hoje em dia, mas antes de a gente entrar, eu quero mostrar algumas coisas super legais que tem aqui do lado de fora, começando por esse círculo aqui de pedra. Vamos dar uns segundinhos para vocês olharem para isso aqui e tentarem adivinhar o que isso pode ser. Eu vou começar contando de que data isso é. Isso aqui é do século V, quer dizer, tem um pouquinho mais de 1500 anos e foi trazido de outra igreja, não é dessa igreja originalmente, e sim de uma igreja na cidade de Hebron, a cidade dos patriarcas. Dei mais uma olhadinha. Conseguiram descobrir o que é isso? Isso aqui é um batistério. Aqui é onde as pessoas se batizavam. Nos tempos antigos, as pessoas entravam na igreja depois de serem batizadas. Era uma época que tinha muitas conversões e as pessoas vinham aqui e podiam se batizar. E como vocês podem ver pelo tamanho aqui, uma pessoa adulta sim pode entrar também se abaixando. Então aqui a gente vê que era feito o batismo de pessoas adultas. Comenta aqui embaixo se tu adivinhou ou não que isso era uma pia batismal. E esse aqui, será que vocês também conseguem adivinhar o que era? Como vocês estão vendo, também é circular, mas ele é feito de pedra basáltica, que é uma pedra comum aqui também na região. E a dica do que é isso está na realidade atrás de mim. Vocês podem ver que tem árvores de oliveira. Já descobriram? Isso aqui é uma prensa de azeitonas. Aqui a região tem 7 frutos.
tem os 7 frutos da terra de Israel, um deles é a azeitona, de onde se extrai o azeite de oliva. Então as azeitonas eram colocadas aqui dentro, essa pedra que era colocada de pé, ela rolava por cima e aqui se extraía uma pasta que depois ia ser filtrada e dela saía o azeite de oliva, que era usado desde a unção até para o dia a dia das pessoas aqui da região. Vamos aproveitar esse momento que a gente está quase entrando na igreja para a gente fazer a leitura do texto bíblico. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo-o, o povo seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E como a gente viu na passagem bíblica, não só eles comem, como estão saciados, como sobra comida. Quanta comida vai sobrar? 12 cestas. E o 12, obviamente, não é por acaso, e não é por acaso que ele foi colocado especificamente no texto bíblico. Quando eu falo para vocês 12, o que vocês lembram? Talvez dos 12 apóstolos. Mas se a gente falasse de uma população que vivia aqui, que era uma população judaica há 2000 anos atrás, e se falasse o número 12, a primeira coisa que ia vir à cabeça deles são as 12 tribos de Israel. Então, quando sobram 12 cestas, quer dizer, sobram 12 cestas como as 12 tribos de Israel, quer dizer, como todo o povo de Israel. É uma mensagem que não só aquela comida eram para 5.000 pessoas que estavam aqui, sem contar mulheres e crianças, mas também que era um convite aberto a todos aqueles que não estão aqui, se quiserem, tem suficiente para todo mundo. Então, Jesus deixa aqui um convite aberto a todos, e o meu convite a vocês é entrar e ver a igreja. Vamos lá! A igreja que a gente está entrando é moderna. Ela foi construída em 1982, mas construída sobre restos de 2 igrejas mais antigas. A primeira delas é do ano de 350 e a segunda do ano de 480. Mas essa igreja vai ser completamente destruída pelos persas no ano de 614 e vai ser esquecida. Ninguém sabia o local exato da multiplicação dos pães e dos peixes até 1932, quando começaram escavações arqueológicas aqui nesse lugar, onde eles acharam os restos dessa igreja, inclusive o piso. O piso que a gente está caminhando, pessoal, é original de mais de 1.500 anos. E também se sabe que foi aqui o milagre, graças a Egéria, que conta sobre a igreja, que foi encontrada agora, séculos depois. O mosaico original, ele é enorme e lindíssimo, mas a parte mais importante é a que está aqui bem na frente do altar,
que relata o que aconteceu aqui, a gente consegue ver os 2 peixes do lado e no meio uma cesta com 4 pães. Mas a pergunta que surge é: por que 4 pães? Se a gente sabe claramente pelo texto bíblico que o milagre eram 2 peixes e 5 pães. Os primeiros cristãos da Terra Santa, que foram os que construíram essa igreja, eles conheciam o texto bíblico. Mas eles estão aqui nos passando uma mensagem. Não é que tem só 4 pães na igreja. O 5º pão, ele está presente. Ele está presente na forma de Jesus, que é o pão da vida. Então, a gente vê que esses 4 pães estão justamente na frente do altar, onde o 5º pão é colocado. E agora que saímos da igreja, a gente voltou para a beira do Mar da Galileia. E agora chegou o momento tão esperado. Vamos entrar juntos nas águas cristalinas do Mar da Galileia. Então, sem sapato, pessoal, vou me preparar. Daqui um segundinho a gente já vai entrar juntos. O Mar da Galileia, como a gente falou, é na realidade um grande lago de água doce. E ele é conhecido por vários nomes, como Mar da Galileia, Mar de Genezaré, Mar de Tiberíades ou em hebraico Kinneret. Ele está 200 metros abaixo do nível do mar e o ponto mais profundo dele tem 43 metros. A Galileia é a zona mais fértil e mais verde de toda Israel e dentro das águas também tem muita vida. A gente tem aqui uma série de animais que vivem na região e dentro das águas tem 27 diferentes espécies de peixes. A mais famosa delas é o peixe de Pedro, que segundo a tradição local é a espécie de peixes de onde Pedro tira a moeda da boca do peixe. E ela é muito popular aqui em Israel e a maior parte das pessoas que vêm à Galileia também param um dia para almoçar o peixe de Pedro. E saindo das águas, a gente vê aqui na beira um monte de conchinhas pequenininhas e elas também nos mostram quanta vida tem dentro dessas águas. E espero que tenham gostado de conhecer o local da pesca milagrosa e da multiplicação dos pães e dos peixes aqui na Galileia. Não esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos direto de Israel. Um grande beijo e até a próxima!